Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Mechas, mechas e mechas. Robôs gigantes, armaduras colossais. Tem pouca coisa que nerds gostem mais na cultura pop do que robôs. E o Warhammer tem de monte. Não os robôs tradicionais pilotados por humanos. Claro que não, afinal é Warhammer. Tudo aqui é uma versão macabra, sofrida e distorcida do que se acha em outros universos. Os Dreadnoughts são armaduras blindadas de tamanho médio pilotadas por fuzileiros espaciais. São similares a tanques de guerra bípedes com armas pesadas acopladas neles. Mas não são só isso. São caixas de metal brutais em que são enterrados fuzileiros espaciais com ferimentos grandes demais para continuar lutando no campo de batalha, forçados a lutar eternamente para o Imperador ou para a força do caos. Essa é a maior honra que um fuzileiro espacial pode alcançar, de ser um herói tão magnanimamente grandioso que seria inconcebível pensar na sua perda. E a sua morte simplesmente não é uma opção. Ele é tão grande que deve lutar ao lado do seu capítulo para sempre e sempre. Mas, para aqueles fuzileiros espaciais que servem aos deuses do caos, não é bem assim. Ao contrário de ser uma honraria viver para sempre dentro de um esquife de metal de 200 toneladas, eles veem essa opção como uma maldição, pois o eterno descanso que lhes seria devido foi roubado deles, e foram devolvidos aos campos de batalhas como máquinas infernais desprovidos dos mais simples sentidos. Eles são as máquinas andantes da morte. Eles são os Dreadnoughts. Protegidos e extremamente reforçados com pesadas placas de ceramida e armados com armas pesadas de grosso calibre, à primeira vista são tanques que andam. Máquinas infernais desenhadas para destruir tudo em seu caminho. Parte máquina de guerra e parte um suporte vital. Um Dreadnought é um amontoado de carne que já foi um fuzileiro espacial, armado com lança-mísseis e canhões. Behold and see the mightiest unit in Warhammer. Desculpe, eu me empolguei. Vamos analisar agora uma das mais poderosas unidades em Warhammer. Vamos destrinchar os Dreadnoughts. Os Dreadnoughts são uma amálgama de Space Marines e metal. Space Marines são a nata dos soldados humanos, quase semideuses e vistos pelos humanos como os anjos do Imperador Deus. São mais rápidos, mais fortes, mais resistentes e têm poderes inconcebíveis a um humano normal. Visto de fora pelos humanos normais, são soldados imbatíveis e imortais do Imperador Deus. Mas não são imbatíveis, e certamente não são imortais. Um fuzileiro naval pode viver 10.000 anos e há registro de alguns que assim o fizeram, mas a maioria morre após algumas centenas de anos de batalha. Embora possam suportar ferimentos que matariam dezenas de vezes um humano normal, os fuzileiros não são imortais. Quando os ferimentos são demasiados e um fuzileiro tomba em combate, mas não morre, ele é levado de volta para a base fortaleza do seu mundo natal, onde os apotecários de seu capítulo avaliam a possibilidade de salvá-lo. Se a reabilitação não for possível, é oferecido duas alternativas ao fuzileiro: a misericórdia do Imperador, ou seja, a morte, ou a honra de servir eternamente ao Imperador. A maioria escolhe a segunda opção. Lembrem-se, um Astarte é inseminado com a semente genética do seu primarca, e nessa semente a devoção ao seu primarca, ao Imperador e à humanidade está ligada intrinsecamente ao seu DNA. Servir ao Imperador é uma das maiores honras que qualquer Astarte pode ter. Aceitando servir ao Imperador mais uma vez, ele é colocado em um sarcófago de ferro, que será o seu túmulo e o seu lar para todo sempre, ou até a morte o clamar. E ele é ligado ao Dreadnought. E dessa forma ele servirá ao Imperador por muitos milênios. O sarcófago que será sua tumba, até que a misericórdia do Imperador Deus o tome,
é um construto de metal reforçado cuja função é proteger o pouco de carne que ainda resta do fuzileiro e seu suporte vital. Sair desse sarcófago é a morte certa. Entenda, apenas fuzileiros que de uma outra forma morreriam são colocados nos dreadnoughts. O sarcófago é então inundado com um líquido amniótico, que ajudará a manter o fuzileiro vivo. Esse sarcófago é guardado em um monastério dentro da fortaleza pertencente ao capítulo, e o Space Marine é colocado em animação suspense. Quando necessário, o Space Marine é acordado, colocado dentro do Dreadnought que ele controla, como se fosse o seu próprio corpo. Os membros e sistema de armas se tornam a extensão do seu corpo, e a máquina e o fuzileiro se tornam um só. Mesmo que o fuzileiro seja apenas um pequeno fragmento do que era, se apenas uma pequena parte do seu cérebro continuar ativo, o sistema de suporte do Dreadnought o manterá vivo. É uma façanha impressionante de uma tecnologia há muito antiga conhecida como Arqueotech. Arqueotech é um termo usado em Baixo Gótico no Império do Homem para conhecimentos e tecnologias perdidas durante a Era das Trevas da tecnologia, durante a Era do Conflito ou até mesmo a Era de Ouro das Cruzadas do Império. Desnecessário dizer que qualquer tentativa do fuzileiro de sair do Dreadnought resultará em sua morte imediata. O fuzileiro servirá ao seu propósito enquanto durar a sua vida dentro do Dreadnought. O Dreadnought é um pesado tanque de guerra bípede, que pode ser armado com os mais variados e devastadores tipos de arma, e construídos e adaptados para cumprir qualquer função desejada por seu capítulo no campo de batalha. Desde motosserras gigantes montadas em seus braços para picotar e triturar pessoalmente os inimigos, ou gigantescos canhões de plasma para uma completa e absurda devastação de longa distância. Para os legalistas fuzileiros pertencentes a um império humano, pilotar um Dreadnought é uma imensa honra. Os Dreadnoughts são reverenciados como guerreiros anciões dentro do seu capítulo, dignos de toda a honra. Afinal, eles deram suas vidas e também a sua morte ao Imperador Deus da humanidade. Eles têm a sabedoria e são responsáveis por manter a história do seu capítulo, pois vivem por milhares e milhares de anos. No caso dos Dreadnoughts das Forças do Caos, não funciona bem assim. Mas isso é uma história para outro dia. Existem diversas histórias dos Dreadnoughts participando do dia a dia de seus capítulos e encarregados de guiar e treinar os Astartes mais jovens, recém-inseridos nas fileiras de seus capítulos. Não é sempre que um Dreadnought é acordado apenas para entrar em batalha. Muitas vezes eles são usados como conselheiros e guias dos seus capítulos, ou, como em caso das Forças do Caos, apenas são mantidos acordados dentro de seus túmulos como uma forma de tortura, como uma forma de degradação e punição, descendo em loucura e insanidade. Existe uma linha aqui. Quanto tempo uma mente pode ficar presa a uma grotesca monstruosidade de metal antes de enlouquecer pelo isolamento? Essa resposta varia dependendo do capítulo, dos recursos gastos em um Dreadnought e, obviamente, das feridas e estado do corpo do fuzileiro antes de ser inserido no sarcófago que é o seu suporte de vida. O fator mais importante a se considerar é a força de vontade do fuzileiro, sendo que muitos fuzileiros conseguem se manter de pé e sem descanso por semanas a fio, sem dormir e sem comer. Então, a força de vontade é um dos fatores principais para se manter mentalmente são depois de inserido na sua tumba de metal. Registros dos Dreadnoughts desempenharem funções mais mundanas em seus capítulos são registradas com mais frequências no período das Cruzadas, em que os recursos eram mais abundantes e mais materiais para a construção estavam disponíveis. A participação dos Dreadnoughts na vida cotidiana no 41º milênio é muito mais escassa. É interessante frisar que quanto mais um Dreadnought fica ativo, mais tempo ele precisa repousar quando entra em animação suspensa.
Ficar preso por milhares de anos, isolados dentro de uma tumba de ferro, definitivamente cobra um preço de qualquer um, mesmo de um Space Marine. O isolamento, em algum ponto, levará o fuzileiro à loucura. Milênios sem tocar em nada, sem sentir o vento no rosto e não interagir normalmente com um ser humano, levará definitivamente qualquer um à loucura. Sensores e extensões ajudam, mas não substituem a mais variada gama de sensações e emoções que tornam um ser humano um humano. Já nas forças do caos, enfiar um fuzileiro em um dreadnought é geralmente uma punição por um dever não cumprido, ou por uma ordem ignorada, ou por uma tentativa de revolta. Viver em um dreadnought é viver, mas é uma meia-vida, em que se vive 2 vezes para o imperador da humanidade. Depender de uma máquina para existir, para as coisas mais básicas da vida, por milhares de anos de existência, é uma existência que pode cobrar um preço absurdo da mentalidade de qualquer um. A insanidade virá, mais cedo ou mais tarde. As obrigações de um fuzileiro são eternas, e apenas na morte essas obrigações terminam. Existem alguns tipos de dreadnoughts. Falaremos sobre alguns deles. Castraferrum Dreadnought é o tipo mais comum de dreadnought, encontrado no Império Humano. É essa abominação de metal que as pessoas pensam quando pensam em um dreadnought. Ele é mais comum de se encontrar do que os modelos Mark IV e Mark V. Foi esse modelo que substituiu os primeiros modelos Contemptor. Não porque eles eram melhores, mas porque eram mais fáceis de se produzir. Os modelos Contemptor eram extremamente difíceis de se produzir e os adeptos mecânicos tinham dificuldades com essa tecnologia avançada. O modelo Castraferros aproveita diversas partes de diversos robôs e componentes cibernéticos. E é o único modelo de Dreadnought que os mecânicos conseguem realmente produzir do zero. Eles também usam um reator de combustão térmico, o mesmo motor usado nos tanques pesados do Imperium do Homem. Os componentes usados no Castroferrum são usados na mais variada gama de máquinas espalhadas pelo Império. Então, os adeptos mecânicos são muito mais familiarizados com eles, tornando sua produção muito mais simples. Contemptus Dreadnoughts são muito mais fortes, mas os castraferros são muito mais fáceis de se produzir e de se manter. Com exceção do novo Primaris Redemptum Dreadnought, o castraferros é o único Dreadnought que ainda pode ser produzido pelo Império do Homem. É importante frisar que muitos poucos dessa besta de metal foram colocadas nas fileiras humanas, o que nos traz às nossas mentes se realmente existe a capacidade dos adeptos mecânicos de produzir essas bestas de aço, ou se eles apenas estão aproveitando restos destruídos e montando dreadnoughts com o que restou das sucatas nas batalhas. O castraferros é extremamente versátil e pode ser carregado com as mais variadas formas de armas e equipamentos, e pode cumprir os mais variados papéis dentro do campo de batalha. Assault Dreadnought. Dreadnought especializado em combate de curta distância. Essa variação é montado armas de curta distância em seu chassi, e é uma variação que é vista com raridade nos campos de batalha. É visto como um veículo cuja função é muito específica dentro do seu capítulo, e apenas usados em missões específicas que requerem muita força bruta em espaços apertados como dentro de fortalezas e túneis. Seus ataques de proximidade são devastadores e podem destruir tanques e unidades específicas inimigas com apenas um ataque, mas precisam de suporte e proteção na sua defesa, e não conseguem destruir infantaria de longa distância. Muitas vezes jogados diretamente da atmosfera em um pod atrás das fileiras inimigas para causar o caos e a desordem. Agem em bandos como uma tropa de choque, na intenção de dividir a atenção das fileiras inimigas.
Hellfire Dreadnought. A variação Hellfire do caça-ferros Dreadnought é o exato oposto do Assault Dreadnought. Ele sacrifica o poder de ataque de proximidade e substitui por um lança-mísseis e canhões. O lança-míssil aqui usado é similar ao que os Space Marines usam, mas é obviamente maior. Carregados com baterias de mísseis gigantes, eles são muito mais letais que os Space Marines usam e conseguem manter a mobilidade e disparam enquanto se movimentam. Enquanto um fuzileiro tem que se manter imóvel enquanto dispara seus mísseis. O Dreadnought também consegue carregar uma imensa quantidade de mísseis, enquanto seus pares humanos somente uma quantidade reduzida. Um Hellfire Dreadnought consegue lançar uma barragem de mísseis em velocidade máxima, destruindo dezenas de inimigos sem virar um alvo para a artilharia inimiga. A combinação de mísseis e duplo canhão ou duplo Heavy Bolters faz com que o Hellfire Dreadnought seja uma plataforma temível de combate. Siege Dreadnought. Similar ao Assault Dreadnought, ele serve a um propósito muito mais específico. O Siege Dreadnought, ou Dreadnought de cerco, é equipado com um Inferno Cannon ou Flame Storm Cannon, e também com uma Assault Drill, usada para destruir fortificações e posições defendidas por construções de concreto armado e aço. A Assault Drill é especificamente eficaz contra concreto e pode facilmente criar abertura nas fortificações para a entrada da Guarda Imperial e de fuzileiros naval, assim como o próprio Dreadnought. Enquanto o lança-chamas é usado para queimar qualquer resistência que encontrar pelo caminho, transformando bunkers inteiros em infernos flamejantes. Um horror só possível com essas monstruosidades mecânicas, já que somente um Dreadnought consegue suportar o nível de punição que sua armadura tem que sofrer para se aproximar o suficiente para destruir as paredes. Uma vez dentro do bunker, pouca coisa resistirá ao seu poderoso e massivo lança-chamas, derretendo a infantaria inimiga. Ironclad Dreadnought é uma combinação dos Dreadnoughts citados anteriormente. Muitos veem esse monstro mecânico como Assault Dreadnought, por ele ser otimizado para combates de proximidade, mas ele também vem equipado com Heavy Bolters, Heavy Flamers e até Melta Guns. Ele também pode vir equipado com lançadores Hunter Killer ou lançadores de granada Ironclad. O Ironclad não tem a superioridade de ataque à distância de um Hellfire, nem a brutalidade de um Assault Dreadnought, mas tem a versatilidade da combinação de ambos e pode ser usado mais facilmente nas mais variadas situações. É um dos mais usados pelos capítulos pela sua versatilidade e resistência. Venerable Dreadnought. Esse Dreadnought se destaca por serem antigos, muito antigos. Tanto o Dreadnought como o guerreiro dentro deles são lendários e alguns deles têm milhares de anos. É dito que alguns deles datam da Guerra da Unificação com mais de 10.000 anos. Dentro dessas monstruosidades de metal existem guerreiros venerados como verdadeiras lendas por seus capítulos. A quantidade de respeito que os fuzileiros têm por esse Dreadnought é indescritível, pois ali tem um irmão que lutou incontáveis batalhas e tem experiências que pouco deles irão alcançar nas fileiras do exército humano. São guerreiros extremamente habilidosos, mantenedores da história de seu capítulo e com sabedoria acumulada durante as eras. É um guerreiro fenomenal dentro das fileiras do Imperium do Homem e sendo tido em alta conta pelos seus irmãos. Por serem extremamente antigos, muitos desses Dreadnoughts já não são tão efetivos em combate como os mais recentes Dreadnoughts. Seus corpos metálicos já suportaram uma infindável cascata de danos e reparos através dos milênios. Para manter esses veneráveis guerreiros funcionando, muitas vezes é canibalizado partes de outros Dreadnoughts destruídos, uma vez que as tecnologias usadas nesses Dreadnoughts tão antigos se perderam com o tempo.
Os adeptos mecânicos fazem o que podem com a quantidade ilimitada de peças e tecnologias que dispõem para manter esses guerreiros anciãos em atividade. Além disso, com o passar dos milênios, a mente do fuzileiro dentro da máquina começa a se deteriorar em diversos níveis e, infelizmente, não é incomum que muitos deles enlouqueçam depois de milhares de anos de isolamento dentro de suas tumbas de metal. Essas máquinas, apesar de os manterem vivos, cobram um preço muito alto das suas mentes. Os seus irmãos de batalha honram com veemência esses anciãos, e os Venerable Dreadnoughts são preciosíssimos, repositórios de sabedoria e história do capítulo. São potencialmente os mais disciplinados e habilidosos Space Marines dentro do Império Humano. Contemptor Dreadnought é considerado o mais raro tipo de Dreadnought no 41º milênio. Mas não foi sempre assim. Essa besta de metal já foi muito mais comum que o Castraferrum, e sua construção data de antes do Castraferrum. Mas durante a heresia de Horus foram usadas quantidades massivas desse Dreadnought e uma quantidade absurda desse modelo se perdeu de ambos os lados, tanto do lado herético como do lado dos legalistas. De qualquer forma, seus números foram reduzidos a uma pequena fração do que eram antes, e são considerados relíquias insubstituíveis e poucas unidades são encontradas realmente intactas dentro do Império. Essa realmente é uma tecnologia perdida, e o conhecimento para produzir essa versão dos Dreadnoughts não existe desde o fim da heresia de Horus. Quando encontrado algum Contemptor intacto, em algum canto obscuro da galáxia, uma equipe é despachada para trazê-lo para dentro do capítulo. É um achado extremamente raro e essas maravilhas tecnológicas são peças de incríveis valor no Archaeotech. Cofres gigantes com tecnologias como essa são raros, mas sim, são encontrados pelo Império da Humanidade. Esse modelo de Dreadnought existe desde as guerras da unificação na Terra, viu o nascimento do Imperium e a unificação das tribos feudais da Terra por parte do Imperador. Foi usado nas Cruzadas e foi um símbolo poderoso dos exércitos do Imperador nas primeiras conquistas pela galáxia. Esse modelo é mais rápido, mais durável e mais poderoso que os modelos atuais usados pelo Imperium, e tem tecnologias integradas que os mais novos não têm, como geradores de campo de força. Junto com as placas de ceramida, forçam uma defesa colossal contra projéteis e armas de energia. A tecnologia desses escudos foi posteriormente adaptada para o uso nos Terminators usados pelos Space Marines. Como os outros Dreadnoughts, ele tem uma gama enorme de armas que podem ser incorporadas ao seu chassi, mas é mais comum encontrá-los com uma Twin Heavy Bolter em um braço e uma arma de curto alcance em um outro braço, como um Storm Bolter. Também é comum encontrar variações com armas duplas nos braços, como os 2 Heavy Flamers, 2 Plasma Cannons e todo tipo de arma pesada, sempre em pares para maximizar a destruição. Esse fato se dá pois enquanto o gerador de campo de força cuida da defesa, as armas duplas dilaceram as fileiras inimigas. Essa belezinha também pode ser montada com uma arma chamada de Conversion Beamer, que é uma arma vinda da Era Negra da tecnologia. Ela dispara um feixe de antimatéria concentrado, especialmente eficaz contra veículos encouraçados ou com blindagem muito espessa. Redemptor Dreadnought. Esse modelo é diferente da maioria. Enquanto um Dreadnought geralmente é pesado e desajeitado, o Redemptor é rápido, muito rápido. Ele usa um gerador hiperdenso em sua construção que o permite acelerar imensamente rápido. Isso permite correr pelos campos de batalha, devastando tudo em seu caminho e causando caos nas linhas inimigas. A aceleração causada por esse gerador faz com que a força resultante dos impactos incapacite soldados e veículos inimigos, se não os destruindo, mas causando imensas baixas e caos por onde passa.
O uso mais comum de arma pesada no Redemptor é a Heavy Onslaught Gatling Gun ou a Macro Plasma Incinerator. A Plasma Incinerator merece uma menção por ser uma arma geradora de calor absurdo, que disparam feixes de metais que derretem os inimigos, tanques e maquinário em magníficas poças de metal, suor e lágrimas. Desculpa, eu me empolguei. Ele também pode ser equipado com uma Power Fist, que é um pistão de curto alcance que rasga tanques inimigos como se não fossem nada. Por ser tão poderoso, o link neural causa ao piloto demasiada fadiga, o que acelera o processo de insanidade do fuzileiro. Leviathan Dreadnought. O Leviathan é um dos maiores Dreadnoughts construídos e uma das variações mais poderosas. Ele foi construído na Terra no final da Grande Cruzada e tem apenas alguns deles existentes. Esse Leviathan usa um gerador gigantesco que produz uma quantidade massiva de energia. Essa quantidade absurda de energia permite a utilização de armas muito mais poderosas e muitos mais sistemas defensivos. Ele usa o mesmo sistema de geração de escudo de energia do Contemptor, mas a quantidade absurda de energia faz com que esses escudos sejam muito mais duráveis. A quantidade de energia produzida faz com que esse Dreadnought seja um veículo quase perfeito em defesa e ataque. O único problema é a extrema fadiga causada ao Marine que pilota, acelerando sua deterioração mental. As armas utilizadas pelo Leviathan podem ser qualquer uma em qualquer quantidade disponível dentro do arsenal do Império Humano. Seu sistema de energia é capaz de rodar qualquer coisa em qualquer quantidade. Telemon Dreadnought. O Telemon é um massivo Dreadnought dourado utilizado exclusivamente pelos custódios. É um primoroso Dreadnought feito artesanalmente. É uma obra-prima. Mais uma obra de arte do que uma máquina de guerra. Não que não tenha poder de fogo e brutalidade necessária para adentrar o campo de batalha, mas por suas peças serem feitas por mestres artesãos da terra. Todas as suas peças são produzidas por artesãos. A utilização dessa obra de arte da destruição é escassa, são extremamente caros de se produzir e os recursos e tempo necessário para os produzir são inacreditavelmente altos. Fora isso, imagine um mestre artesão ir a um campo de batalha para reparar um Dreadnought. Esses fatores o tornam praticamente inusável em um campo de batalha, sendo usado mais como símbolo de status pelo capítulo do que realmente uma arma de guerra. É dito que o próprio imperador desenhou e produziu pelo menos uma das placas utilizadas nos Telemons. Cada Telemon carrega uma placa honrada e consagrada pelo imperador deus da humanidade, o que os torna ainda mais raros. Mesmo entre os custódios, apenas os melhores dos melhores que caem em batalha são escolhidos para entrar um Telemon. Só um herói entre heróis tem essa honra reservada. Um Telemon é mantido vazio se um candidato à altura não for encontrado. Dito isto, um Telemon é um Dreadnought devastador, com um poder de fogo realmente devastador e construído para ser a perfeição de metal e ceramida. Ele utiliza poderosos canhões como o Arachnus Storm Cannon, que é uma Gatling Gun laser que dispara milhares de lasers por minuto, ou Liastus Accelerator Cannon, que é um tipo de arma Bolt que dispara projéteis heliotérmicos anti-infantaria, uma arma geralmente usada em tanques. Esse foi um vídeo mais extenso que os demais nesse canal. Para cobrir essas raras peças de tecnologias do Império, merecia um vídeo com todos os modelos. Dito isso, é apenas um resumo sobre as qualidades técnicas de cada Dreadnought. Recomendo a quem gostar do tema procurar informação por escrito nos fóruns de Warhammer, pois cada modelo tem uma lista enormemente detalhada de todos os seus aspectos técnicos, o que renderia um vídeo de diversas horas. Se você gostou, considere se inscrever.
curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do imperador. Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do imperador. É incrível a quantidade de camadas e detalhes que existem em Warhammer. Enquanto que no seu plot principal existe apenas o universo dark e violento em que a guerra nunca acaba, seus personagens e subtramas têm detalhes impressionantes. É um universo gigantesco e intenso, e com muita coisa para se explorar. Os custódios estão entre os guerreiros mais fortes em Warhammer. E tem os soldados da humanidade que são o ápice da evolução humana. Mas não apenas como soldados. Eles realmente são os mais poderosos soldados humanos. Mas o imperador os criou para serem filósofos, artesãos, embaixadores e toda sorte de profissão que necessitasse de um nível intelectual altíssimo. Afinal, eles não seriam apenas o suprassumo da pureza e poder genético que a humanidade tinha para oferecer. Ele não queria apenas soldados, queria companheiros, amigos que atravessassem as eras, os milênios junto com ele. Afinal, seriam sua guarda pessoal, e seriam as pessoas que passariam mais tempo com ele, e assim ele os criou. Um custódio não envelhece no sentido normal da palavra, mas os ferimentos e o cansaço mental podem se acumular ao longo dos milênios e cobrar um alto preço de um custódio. Aqueles que se julgam não estar mais no ápice de sua acuidade mental e física, tipicamente se aposentam e desenvolvem outros tipos de trabalho dentro do Adeptus Custodis. Essas funções variam bastante, e eles podem se tornar olhos do imperador, entrarem para operações de inteligência e servirem como agentes secretos em diversas partes do Imperium e muitas outras funções. Mas existem aqueles que receberam uma pesada carga de danos físicos, e seu corpo não consegue mais desenvolver as habilidades necessárias para o serviço do imperador. Os Dreadnoughts são uma exceção à regra dentro dos custódios. A regra é que um custódio tem que estar no ápice para servir ao imperador. Quando o custódio sofre um ferimento catastrófico, mas o seu cérebro fica intacto e sua vontade continua inquebrável, a esses valiosíssimos guerreiros pode ser dada a chance de ser colocado em um Contemptus Aquilus Dreadnought, permitindo a ele continuar a servir ao imperador em um corpo muito mais devastador e durável. Diferente dos Dreadnoughts dos Space Marines, que precisam estar em hibernação o tempo todo para não deteriorar sua mente e só são acordados em momentos de extrema necessidade para entrar em combate, os Dreadnoughts dos Custodies não precisam dessa hibernação e ficam acordados o tempo todo, patrulhando o palácio ou oferecendo seu conselho, trabalhando como conselheiros e estrategistas. Afinal, sua experiência data de milhares ou dezenas de milhares de anos. A existência de Dreadnoughts Custodies reflete a filosofia dos Adeptus Custodies. Absoluta perfeição é o padrão, mas uma inabalável devoção ao dever é o requisito principal para servir ao mestre da humanidade. O fato de um Dreadnought Custode permanecer sempre ativo e não precisar hibernar para manter sua sanidade nos mostra a exímia perfeição física e mental que habita nesses guerreiros, e o máximo cuidado que o imperador exerceu em criá-los. Se você chegou até aqui, digite imperador nos comentários. É um gesto simples, mas ajudará grandemente o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do imperador.
Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Na eclosão da heresia de Horus, o Contemptor Aquilus Dreadnought era o padrão Dreadnought mais amplamente empregado pelos adeptos custódios da Legio Custodes. Uma unidade de batalha geral que combinava força e velocidade fenomenais, com os ecos da habilidade marcial incomparável do próprio Custode integrado à armadura. Não se sabe se o Contemptor Aquilus Dreadnought ainda está em uso pelos adeptos custódios no 41º milênio. Afinal, os custódios são sempre secretivos e pouco é revelado ao grande público. Há pouca coisa que consegue derrubar um custódio. Derrubar um custódio em si mesmo é um feito titânico, e graças à sua resiliência sobrenatural dotada pelo Imperador, há poucos ferimentos dos quais eles não podem se recuperar totalmente com o tempo. No entanto, nos casos isolados em que o corpo do custódio foi quase irrevogavelmente destruído, mas a mente do custódio permanece intacta e a sua vontade de sobreviver inabalável permanece firme, a internação dentro do corpo frio e inflexível de um Dreadnought é o próximo passo. Para os custódios, assim como os Astartes, somente na morte o dever realmente termina. Para esse propósito, os poucos Dreadnoughts dos custódios eram tão singularmente avançados quanto seus outros equipamentos de guerra, com variantes únicas de padrões mais comuns disponíveis para a Legio Astartes. Adaptados à fisiologia particular dos próprios custódios e equipados com as armas e sistemas forjados por artifícios, embora permanecessem relativamente raros, com menos de talvez 100 Dreadnoughts dos custódios em serviço, na época da loucura e rebelião do primarca Magnus e do subsequente ataque a Próspero, eles representavam uma concentração de força fenomenalmente poderosa, a maioria tendo seu chassi atualizado para o padrão Aquilus. Uma variante do Contemptor fabricado com materiais e tecnologias muito além até mesmo das máquinas de guerra alardeadas das legiões Astartes. Além de seu armamento padrão, tal é a destreza e o poder dos Dreadnoughts padrão Aquilus, que eles foram capazes de empunhar versões ampliadas da icônica lança guardiã de sua Legio Custodes, com poder devastador. Mas alguns exemplos do que podem ser carregado em um Dreadnought padrão Aquilus: duas armas de combate corpo a corpo, Lastrum Stormbolters embutidos, lançadores de fumaça, holofote, campo refrator, armadura extra. Um Dreadnought Aquilus pode ser equipado com o seguinte: lança Aquilus Dreadnought com uma corvaia embutido. Um exemplo assustadoramente armado da tecnologia Dreadnought. Esse modelo é repleto de detalhes impressionantes e capacidade ofensiva. Não contente apenas com a lança Dreadnought, esses Dreadnought também oferecem a opção de 2 lançadores de tempestade montados no pulso, incineradores infernos ou destruidores Adratic. As linhas amplas e as grandes superfícies da armadura são destacadas pela iconografia imperial detalhada. Se você chegou até aqui, digite Dreadnought nos comentários. É um gesto simples, mas ajudará grandemente o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.
Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. E finalmente, The Penitente Engine, um walker usado pelas irmãs de batalha, similar aos dreadnoughts utilizados pelos fuzileiros. A diferença é que quem pilota essas máquinas infernais são os criminosos que cometeram os crimes mais hediondos dentro da eclesiarquia. Crimes tão pesados que a morte seria uma bênção. Então, são condenados e ligados a essa máquina e colocados para lutar em serviço do imperador. O sistema neural dos penitentes Engines são ligados diretamente ao sistema nervoso na coluna do piloto, provocando dores horrendas e inundando o campo de batalha com seus gritos abomináveis, servindo de exemplo para todos que desafiarem a vontade sagrada do imperador. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do imperador. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Existem alguns tipos de Dreadnoughts. Falaremos sobre alguns deles. Castraferrum Dreadnought é o tipo mais comum de Dreadnought, encontrado no Império Humano. É essa abominação de metal que as pessoas pensam quando pensam em um Dreadnought. Ele é mais comum de se encontrar do que os modelos Mark IV e Mark V. Foi esse modelo que substituiu os primeiros modelos Contemptor. Não porque eles eram melhores, mas porque eram mais fáceis de se produzir. Os modelos Contemptor eram extremamente difíceis de se produzir e os adeptos mecânicos tinham dificuldades com essa tecnologia avançada. O modelo Castraferros aproveita diversas partes de diversos robôs e componentes cibernéticos. E é o único modelo de Dreadnought que os mecânicos conseguem realmente produzir do zero. Eles também usam um reator de combustão térmico, o mesmo motor usado nos tanques pesados do Imperium do Homem. Os componentes usados no Castroferrum são usados na mais variada gama de máquinas espalhadas pelo Império. Então, os adeptos mecânicos são muito mais familiarizados com eles, tornando sua produção muito mais simples. Contemptus Dreadnoughts são muito mais fortes, mas os castraferros são muito mais fáceis de se produzir e de se manter. Com exceção do novo Primaris Redemptum Dreadnought, o castraferros é o único Dreadnought que ainda pode ser produzido pelo Império do Homem. É importante frisar que muitos poucos dessa besta de metal foram colocadas nas fileiras humanas, o que nos traz às nossas mentes se realmente existe a capacidade dos adeptos mecânicos de produzir essas bestas de aço, ou se eles apenas estão aproveitando restos destruídos e montando Dreadnoughts com o que restou das sucatas nas batalhas. O castraferros é extremamente versátil e pode ser carregado com as mais variadas formas de armas e equipamentos, e pode cumprir os mais variados papéis dentro do campo de batalha. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.
Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Assault Dreadnought. Dreadnought especializado em combate de curta distância. Essa variação é montado armas de curta distância em seu chassi, e é uma variação que é vista com raridade nos campos de batalha. É visto como um veículo cuja função é muito específica dentro do seu capítulo, e apenas usados em missões específicas que requerem muita força bruta em espaços apertados como dentro de fortalezas e túneis. Seus ataques de proximidade são devastadores e podem destruir tanques e unidades específicas inimigas com apenas um ataque, mas precisam de suporte e proteção na sua defesa e não conseguem destruir infantaria de longa distância. Muitas vezes jogados diretamente da atmosfera em um pod atrás das fileiras inimigas para causar o caos e a desordem. Agem em bandos como uma tropa de choque, na intenção de dividir a atenção das fileiras inimigas. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Hellfire Dreadnought. A variação Hellfire do Castraferros Dreadnought é o exato oposto do Assault Dreadnought. Ele sacrifica o poder de ataque de proximidade e substitui por um lança-mísseis e canhões. O lança-míssil aqui usado é similar ao que os Space Marines usam, mas é obviamente maior. Carregados com baterias de mísseis gigantes, eles são muito mais letais que os Space Marines usam, e conseguem manter a mobilidade, e disparam enquanto se movimentam. Enquanto um fuzileiro tem que se manter imóvel enquanto dispara seus mísseis. O Dreadnought também consegue carregar uma imensa quantidade de mísseis, enquanto seus pares humanos somente uma quantidade reduzida. Um Hellfire Dreadnought consegue lançar uma barragem de mísseis em velocidade máxima, destruindo dezenas de inimigos sem virar um alvo para a artilharia inimiga. A combinação de mísseis e duplo canhão ou duplo Heavy Bolters faz com que o Hellfire Dreadnought seja uma plataforma temível de combate. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Siege Dreadnought. Similar ao Assault Dreadnought, ele serve a um propósito muito mais específico. O Siege Dreadnought, ou Dreadnought de cerco, é equipado com um Inferno Cannon ou Flame Storm Cannon, e também com uma Assault Drill, usada para destruir
fortificações e posições defendidas por construções de concreto armado e aço. A Assault Drill é especificamente eficaz contra concreto e pode facilmente criar abertura nas fortificações para a entrada da Guarda Imperial e de fuzileiros naval, assim como o próprio Dreadnought. Enquanto o lança-chamas é usado para queimar qualquer resistência que encontrar pelo caminho, transformando bunkers inteiros em infernos flamejantes. Um horror só possível com essas monstruosidades mecânicas, já que somente um Dreadnought consegue suportar o nível de punição que sua armadura tem que sofrer para se aproximar o suficiente para destruir as paredes. Uma vez dentro do bunker, pouca coisa resistirá ao seu poderoso e massivo lança-chamas, derretendo a infantaria inimiga. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.